8 meses depois, com esse cara aqui, olha, iPhone 17 Pro. Especificamente o meu é o 17 Pro Max, mas eu tenho um outro aqui, olha, 17 Pro na mesa também que eu vou mostrar pra vocês. E principalmente na visão de um usuário de Android. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu utilizo o meu iPhone sendo um usuário de Android, né? Então eu usei por muitos anos Samsung, eu utilizava a linha S, fui pro S21, S22, S23 Ultra, S24 Ultra, S25 Ultra, tô aqui com o S26 Ultra na minha mão, mas deixei o S26 Ultra de lado, na verdade eu deixei o S25 Ultra de lado e fui pro iPhone 17 Pro. Por que eu fiz isso? Me arrependo, não me arrependo, pontos positivos, pontos negativos, então tudo isso eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Fala aí galera, como vocês estão? Aqui é o Lipe, bom, tá aqui na minha mão iPhone 17 Pro e eu ainda tô no clima da Copa, eu sei, o Brasil já foi eliminado, mas olha só que teminha legal que eu coloquei aqui, então eu mandei o chat GPT fazer esse wallpaper aqui, depois eu vou mandar pra vocês, eu sei que vocês sempre pedem os wallpapers, todos os wallpapers que eu for mostrar aqui nesse vídeo, eu vou mandar pra vocês lá no grupo de ofertas, quem tá no grupo de ofertas do canal, todo sábado eu vou mandar um pack de wallpapers pra vocês lá, tá? Bom, vamos começar com o seguinte, se você tá vendo esse vídeo porque você tá pensando em comprar um S26 Ultra ou um iPhone, eu já vou adiantar pra você que o S26 Ultra em custo-benefício pelo que entrega e pelo preço que cobra, é até melhor, né? Isso porque se você pegar o S26 Ultra em loja oficial no Mercado Livre, por exemplo, na versão de 256 GB, ele está saindo R$ 7.199. Se você for parcelar, fica um pouco mais caro, mas vive tendo promoção do S26 Ultra. A gente já mandou no grupo de ofertas, inclusive, por menos do que isso, né? Já no caso do iPhone, é mais difícil achar promoção. Hoje na Shopee o lugar melhor que tem para você comprar o iPhone 17, o Pro normal, né? Então sem ser o Max, com 256 GB está saindo R$ 7.375, então ele é um pouco mais caro do que o Samsung. Então, se quiser, o link está aqui na descrição dos dois, eu vou deixar sempre onde estiver mais barato, tá? Mas vamos lá. Esse aqui é o meu iPhone 17 Pro, é o meu celular que eu venho utilizando nos últimos 8 meses, e esse aqui é o da minha noiva, né? O dela é menor, o dela é o Pro, o meu é o Pro Max. Então, para você que tem dúvida, pô, qual que é maior, menor, é muita diferença de tamanho? Sim, meus amigos, é muita diferença de tamanho, principalmente para quem tem mãos pequenas. Então minha noiva tem mão pequena, quando ela pega aqui no meu 17 Pro Max, é realmente desconfortável até para ela usar. Eu que tenho mão grande e já estava acostumado com o S26 Ultra e S25 Ultra, que é gigante, aí eu achei o 17 Pro Max muito bom. Inclusive a pegada dele é melhor que a do Samsung, tá? Eu acho o Samsung boa a pegada, mas eu acho a do iPhone melhor, eu acho que ele encaixa melhor na mão, acho que ele é menos largo aqui, né? Então você consegue encaixar melhor aqui na mão. Tanto é que da minha mão mesmo cair por estar usando, nunca aconteceu. Já caiu do meu bolso, mas não da mão, né? Eu achei que ele encaixa realmente muito bem aqui na minha mão. Falando em cair, é um celular que eu derrubo bastante. E não, eu não uso película nos meus celulares, já faz anos que eu faço isso, porque aqui nós estamos falando de Gorilla Glass, no caso do Samsung, e aqui no iPhone também é um vidro que tem safira na sua composição, então a tela é muito boa. Não tem por que você colocar uma camada de plástico ruim aqui em cima, nem de vidro. O vidro já é muito bom. Então, se você colocar uma película aqui de vidro e você caiu o seu celular e a película quebrou e a tela não significa que a película protegeu a tela. É porque a tela não ia quebrar mesmo. O princípio físico que a gente aprende na escola, né, é que quando você aplica uma força em um local, aquela força é transmitida para o outro local. Então, se você tem uma película, aqui está a sua tela, aqui está a sua película, a película encosta na tela. Se eu der uma pancada nessa parte aqui, ela vai transmitir toda a energia para a tela. Deu para compreender? As películas sempre ajudaram muito em riscos, aí sim. Só que aqui, nesse caso do iPhone, meus amigos, olha só, eu vou até limpar aqui agora com a minha camiseta, aqui o iPhone, e olha, ele já caiu bastante, como eu falei, já caiu em pedra, já caiu um monte de coisa. Não tem um risco nesse iPhone, eu não sei se essa câmera vai conseguir pegar, deixa eu deixar aqui a tela escura, ó. Meus amigos, não tem um risco nessa tela. Então a primeira coisa que eu já queria falar em relação ao iPhone 17, 17 Pro Max, a tela é muito boa. Não quebra fácil e não risca fácil. É claro que nenhum celular foi feito para você ficar tacando no chão e nem nada disso. Mas tá aí, tá? Então assim, não uso película. O que eu uso é capinha, tá? Então eu peguei nessa cor branca, aqui atrás é fosco e o resto é de alumínio, né? De metal. E aqui não é alumínio, aqui é como se fosse uma borracha. É onde fica o MagSafe para poder carregar, enfim. E você tem umas antenas aqui também passando em alguns pontos aqui, mas o resto dele é todo de
metal. Acho muito bonita essa cor branca, minha noiva também pegou na cor branca, então vocês estão vendo, é exatamente o mesmo celular, só muda o tamanho, tá? Então o 17 Pro Max e o 17 Pro são idênticos, só muda o tamanho e claro, o 17 Pro Max como é maior, a bateria é ainda melhor. Mas capinha sim eu uso, eu acho que capinha é bom usar, porque toda hora que você cai isso aqui no metal, cai na pedra ou alguma coisa, vai danificar, né? Quando eu comprei o meu celular, junto eu comprei essa capinha aqui, faz 8 meses que eu comprei essa capinha. Olha essa capinha, isso aqui é uma capinha transparente, daquelas de PU, simplesona, que você encontra em todo lugar. Só que isso aqui faz 8 meses que eu comprei e a capa não amarelou, olha isso. A capa tá transparente, cara, parece que eu comprei hoje. E fica muito bonito aqui com o iPhone branco, porque é como se você tivesse sem capa, olha só. Então eu comprei essa capinha, é da própria Apple. Nos Estados Unidos eu comprei, tinha uma promoção lá rolando na época eu comprei, eu acho que era $59, algo assim. Achei que valeu cada centavo. Fala sério, a capinha tá aí, ó, 8 meses depois, impecável, parece que tá zero, então vale muito a pena. Agora, no Brasil é mais caro, né? E bom, o que eu uso aqui, né, como usuário de Android? Primeira coisa que eu fiz, eu gosto bastante de personalizar. Então vocês viram que eu personalizei a tela inicial aqui, né? O iPhone 17 Pro e 17 Pro Max, você tem essa opção de deixar a tela sempre acesa. Quando ele está aceso assim, ele está com 1 Hz de taxa de atualização. Então a tela está atualizando uma vez por segundo só. Então não gasta bateria, quase nada de bateria. Como a tela é OLED, aonde está preto está apagado, então você tem sempre o seu relógio aqui. E eu já coloquei também aqui, olha, o meu previsão do tempo. E também o WhatsApp. Então se eu quero destravar, logo já pego e clico no WhatsApp. Quando eu clico uma vez na tela aqui, ó, ele acende, então tem aqui a bandeira do Brasil e tal, deixei das cores. Isso aqui é uma coisa bem legal agora do iOS, uma coisa que eu gostei, né? Então, eu já tinha testado ir pro iPhone antes e, cara, não tinha nada personalizável, né? Hoje o Samsung é extremamente personalizável. Eu posso vir aqui na minha tela inicial e eu posso personalizar tudo aqui. Eu posso personalizar o tamanho, a posição, a cor do meu ícone, tudo é personalizável no Samsung. No iPhone não era assim, mas agora é, né? Com esse novo Liquid Glass, tá assim também. Então eu posso deixar da cor que eu quiser. Se eu quiser vir aqui, ó, vou ler aqui meu rosto para poder ele destravar e aqui. Vou pegar, segurar aqui, olha, eu posso vir em personalizar. Eu posso deixar esse texto maior, posso deixar menor, posso mudar a cor, posso colocar para cima, para baixo. Então achei bem legal que ficou bem personalizável. E quando eu destravo, olha só, isso aqui eu vi na internet faz um tempo, um rapaz fazendo, deixando tudo na vertical, achei que ficou bem legal. Então hoje o iPhone também te permite largar os aplicativos aonde você quiser e os aplicativos simplesmente ficam, então eu deixei nessa disposição. E a minha tela inicial são os aplicativos que eu mais uso no dia a dia, né? Então minhas redes sociais eu uso bastante, tem que postar os conteúdos, né? Então tem aqui todas as redes sociais, tem aplicativo da minha câmera, do YouTube, do Telegram, notas que eu uso bastante também, tem aqui minha configuração e quando eu puxo para o lado eu tenho alguns widgets que eu deixei aqui que são muito importantes para mim. Então aqui eu tenho o widget de hora de São Paulo, porque eu viajo bastante, então às vezes eu estou em outro país e aí a hora é diferente, então eu quero saber qual que é a hora do Brasil, eu deslizo aqui para o lado, aqui vai estar sempre mostrando a hora de São Paulo. Deixei aqui também o meu calendário, que fala, né, se eu tenho algum compromisso hoje, temperatura, previsão do tempo, minha bateria, que vai mostrar também a bateria do meu MacBook quando ele está perto, vai mostrar a bateria do meu AirPods quando está próximo, do iPad e aqui o tempo de uso do meu aparelho. Também personalizei um pouco a minha barra de tarefa, então puxando aqui do lado eu tenho a minha barra de tarefa, né? A barra de tarefa normalmente não é desse jeito, ela fica esses ícones dentro de uma caixinha, né? Eu tirei de dentro da caixinha, deixei separado e aí fica mais fácil de mexer, ficou mais parecido com o que é da Xiaomi, por exemplo. Na verdade eu acho que a Xiaomi que deixou parecido com o que é a Apple, né? Mas aí ficou legal. Agora, já vem um ponto negativo, né? Dá para você personalizar as coisas, como vocês estão vendo. Eu vou até desligar minha internet, porque eu estou recebendo um monte de notificação aqui. Pronto. Porém, eu acho que o Android ainda é mais personalizável e tem algumas coisas que eu não entendo porque é assim no iPhone. Vocês perceberam que eu acabei de desligar o Wi-Fi, o 5G e o Bluetooth, né? Mas olha só o que acontece. Eu vou ligar aqui o Bluetooth de novo. E eu vou desligar, e quando eu desligar, vê só a mensagem que aparece aqui em cima. Olha só, vou desligar. Desativado até amanhã. Vocês viram? O que acontece? Eu não desliguei o meu Bluetooth. Meu Bluetooth está ligado. Ele só não vai ficar ativamente conectado em nenhum aparelho. Quando eu venho aqui nas minhas configurações e venho em Bluetooth, olha só, ele está ligado. Como resultado, por mais que eu tenha desligado o meu Bluetooth, amanhã ele vai ligar novamente
E mesmo antes de chegar amanhã, ele ainda está ativo, ele só não vai conectar nos aparelhos, então ele ainda está gastando bateria. E a mesma coisa do Wi-Fi, desliguei o Wi-Fi aqui, ó, mas o Wi-Fi está ativo. Eu preciso vir aqui e desativá-lo, para daí sim ele desativar. A única coisa que ele de fato desativa é os dados dos celulares, né, o 5G, aí ele desativa mesmo. Eu acho isso ruim, cara, eu quero desativar e acabou, eu não quero que fique reativando no outro dia. Eu acho isso ruim do iOS, isso também acontece no iPadOS, é algo que eu não gostei. Nas outras páginas aqui tem todos os meus outros aplicativos, né, que eu deixei tudo organizado aqui nas minhas pastinhas. Olha, de verdade, acho que o iPhone hoje em dia está bastante personalizável. Vocês viram que eu alterei os ícones, eu pude remover, se eu quiser, o nome dos aplicativos. Então eu venho aqui, olha, editar, personalizar. Eu posso deixar os aplicativos com nome ou sem nome. Posso alterar a luz do fundo, deixei mais iluminado, deixei menos iluminado. Posso alterar a cor dos ícones, deixando escuro, transparente, tingido, padrão. Até que padrão fica legal também, ó. Não fica feio não. Mas eu vou deixar como tava, pra ficar mais bonito. Tá aqui, ó. Pronto. Então assim, eu acho que tá bastante personalizável e isso é algo que eu gostei bastante no iPhone. Outra coisa que eu gostei muito do iPhone nesses últimos tempos é o como ele é inteligente. Recentemente eu estava viajando e eu estava utilizando um chip aqui de viagem. Eu comprei esse iPhone, é um modelo americano, então ele não tem entrada para chip. Ele só utiliza chip eSIM, né? Mas mesmo que você compre no Brasil, a maioria das pessoas já utilizam o eSIM, que é o chip digital. Para você mexer no chip, você vem aqui nas suas configurações, você vem aqui em celular, e aqui em celular você tem as suas linhas, né? Eu vou pedir só para o Vitor borrar aqui meu telefone. E essa principal aqui que está borrado é a minha linha principal. E eu tenho outras duas aqui que são de viagem, ó. Quando eu vou para os Estados Unidos e quando eu vou para o Chile. São dois lugares que eu vou bastante para trabalhar. E o que acontece? Eu consigo instalar facilmente aqui, digitalmente. E eu estava recentemente viajando e eu estava utilizando o chip do Chile aqui como principal. Para poder utilizar a internet, etc. Quando eu pousei no Brasil, ele já identificou que eu estava de volta no Brasil. Ele automaticamente já desativou meu chip e ativou meu chip principal. Essas coisas básicas do dia a dia do iPhone eu acho que são muito legais. Outra coisa muito legal do iPhone é o MagSafe, né? Então aqui atrás no iPhone você tem um carregador sem fio, todo celular tem isso, né? O Samsung também dá para carregar sem fio e tudo mais. Mas no caso do iPhone você tem um imã aqui atrás, que você pode conectar o carregador da própria Apple ou de outras marcas e ele gruda aqui atrás. Você também pode conectar uma carteira, um acessório, eu acho isso muito legal. Dá para usar isso no Samsung também. Hoje a Samsung, até as capas oficiais da Samsung tem MagSafe. Mas aí você tem que colocar uma capinha para usar. No caso do iPhone, já é nativo do iPhone, você não precisa de uma capa para isso. Inclusive, esse acessório, né, ele reconhece até mesmo as próprias capas da Apple. Olha só que legal, eu tenho aqui uma capinha da Apple que é roxa. Repara o que vai acontecer no momento que eu colocar essa capa no iPhone, olha só. Vou colocar ela. Coloquei. Olha isso. Ele já reconheceu a capa e ficou até roxo. Que a capa tem MagSafe também. Esses detalhezinhos da Apple eu acho que são muito legais, sabe? E aí, o MagSafe eu não utilizava tanto, eu comecei a utilizar recentemente. Eu comprei um carregador MagSafe, coloquei no meu setup, com um suportezinho ali pro setup. Eu vou deixar o link do suporte aqui na descrição, tudo certinho pra vocês. Olha só como ficou bonito. Toda hora que eu coloco o meu celular lá, ele já começa a carregar, e ele gruda, o que é muito legal. Só que quando eu coloco ele na horizontal, ele vira um relógio. Ele fica mostrando toda hora ali a minha hora e também o que eu quiser. Então eu posso mostrar a hora com a temperatura, com notificação ou com calendário. Isso é muito legal. Então você pode colocar um carregador MagSafe do lado da sua cama, você tem basicamente o seu iPhone vira um relógio, né? E eu acho isso legal demais. São funções básicas, mas que tornam o celular mais inteligente, que eu gostei. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que faltam, né? Como vocês podem ver, entre os aplicativos que eu uso também, né? Aqui tá todos os que eu mais uso, vocês estão vendo que quase não tem aplicativo da Apple, né? Eu alterei tudo aqui. Então, por exemplo, o e-mail eu gosto de usar o Gmail. E eu gosto de usar o Chrome como meu navegador padrão. Tá aqui, o Chrome. O legal é que a Apple hoje permite que você faça isso. Permite que você instale os aplicativos e defina eles como padrão. Eu que venho do Android e já utilizo os serviços do Google como padrão, ficou ótimo aqui, né? Eu não tive uma linha de adaptação tão grande. Afinal de contas, tudo que eu já usava lá, passo para usar aqui. Então, se eu estou no meu computador usando o Chrome e passo para cá, as mesmas abas que estavam abertas lá ficam abertas aqui. A mesma coisa do meu Gmail e etc. Isso é legal. Os outros aplicativos que eu utilizo são normais. Você tem tanto para Android quanto para iPhone e eu não vi muita diferença entre eles, né?
Muita gente falava também que, porque o iPhone tem um Instagram muito melhor. Olha, de verdade, eu não vi a menor diferença. Eu acho que é igual, tá? Tanto para publicar conteúdo direto aqui pela câmera do iPhone, seja para publicar o que já está salvo aqui, eu acho que é tão bom quanto no Android como é aqui. Não vi diferença nenhuma nisso, tá? Então os outros aplicativos que eu uso, como eu falei, tem para os dois. Tem um ou outro aplicativo que eu usava no Android e não tem aqui, ou que tem aqui, mas é pago. Um outro problema que eu enfrentei com o iPhone é o seguinte. Recentemente eu estava viajando e eu aluguei um Tesla. E eu precisava baixar o aplicativo da Tesla. Este aplicativo aqui, deixa eu encontrar ele, eu acho que ele tá aqui, ó. Esse aplicativo aqui, o aplicativo da Tesla. Qual que é o problema? Esse aplicativo não está disponível na Apple Store do Brasil. E o problema que eu enfrentei foi o seguinte, se fosse um Android, eu simplesmente ia pegar, abrir aqui meu navegador, colocar aplicativo Tesla APK e baixar. Aqui não tem como fazer isso. Eu só tenho como baixar se for direto da Apple. O que eu tive que fazer? Tive que vir aqui na minha loja de aplicativos, deslogar da minha conta, fazer uma outra conta nos Estados Unidos para conseguir baixar o aplicativo. Só que isso já aconteceu comigo várias vezes, então já teve aplicativo de metrô que eu tive que fazer isso, já teve aplicativos, então isso acontece bastante. Às vezes tem algum aplicativo que você quer baixar que não está disponível no Brasil ou que não está disponível no país que você está, e aí para você contornar tudo isso, você precisa criar uma outra conta em outro país. Então eu acho isso também um ponto negativo. O Android é mais fácil, né? Vou lá e baixo um APK. Aqui não, que não tem isso. Então essa falta de liberdade talvez afete algumas pessoas, mas nada que eu não me acostumei. Fui lá, fiz minha conta e acabou. Agora toda hora que eu preciso, eu vou lá, deslogo e logo com a minha conta nova e tá resolvido. Então, por exemplo, no caso do Samsung, eu tinha algumas IAs muito boas. A IA da Samsung é muito superior ao da Apple. Eu usava muito duas funções aqui na Samsung. Um é no próprio aplicativo de chamada. Quando eu vou ligar para alguém no exterior, eu poderia aqui no Samsung, eu posso aqui no Samsung ligar para alguém do exterior e falar em português e o Samsung traduz o que eu estou falando para outra língua. Eu falo inglês, mas eu não falo alemão e também sou péssimo em espanhol. Quando eu vou ligar para alguém em espanhol no Samsung, eu posso falar em português, a pessoa vai ouvir em espanhol. E quando ela falar espanhol, eu vou ouvir ela em português. Essa tradução simultânea é muito boa do Samsung. E outra coisa que eu utilizava bastante é no WhatsApp. O Samsung tem uma função no teclado dele que eu consigo digitar em português e ele manda mensagem no WhatsApp em outra língua que eu escolher. O iPhone não faz isso nativamente. Então, são coisas que faltam, né? Mas essas coisas que o iPhone tem de inteligência são muito legais também e no dia a dia ajuda bastante. Toda essa questão de que o iPhone é muito inteligente, eu acho muito legal, assim, a Siri não é muito inteligente, né? Mas ela sugere uns aplicativos e essa sugestão dela é muito inteligente. Eu vou explicar para você. Quando você está com o seu iPhone aqui, você está na tela inicial e você desliza para baixo, você tem as sugestões de aplicativos da Siri aqui em cima, tá vendo? Isso aqui é com base no que você mais usa na hora do dia, mas também ela pega com base a sua localização. Então eu tô agora dentro do meu carro, eu tô dentro de um carro elétrico e às vezes eu paro no eletroposto para carregar esse carro. E a Siri identifica a minha localização e quando eu puxo aqui para baixo, ela já vai sugerir aqui o meu aplicativo de carregar o carro, com base na minha localização. Isso eu achei muito legal. E já que a gente está falando também de carro, uma outra coisa que eu vejo que as pessoas não mostram muito em vídeo dos celulares, né? É a questão de Android Auto e Apple CarPlay. Então, hoje eu vou mostrar para vocês, obviamente, o Apple CarPlay, né? Que é da Apple. Eu usava o Android Auto, obviamente, e em alguns carros, né? Esse carro aqui, ele tem uma tela bem grande, então não é um problema. Mas eu tenho um outro carro, que é uma Ranger Raptor, e aí a tela não é tão grande quanto essa e ela é na vertical. E quando eu estou usando mais de um aplicativo ao mesmo tempo, como é o caso dessa tela aqui, eu percebo que no caso do Android Auto, eu tinha um aproveitamento melhor de tela. Nesse daqui, como essa tela é grande, vocês não vão perceber isso, mas eu vou colocar um take de como que o Apple CarPlay fica na minha Ranger Raptor, que é um pouco diferente. Eu acho que ele ocupa muito espaço, principalmente quando eu estou usando Maps, para esse outro widget aqui, olha. Eu gostaria que fosse maior. Não tem como alterar isso. Acho que poderiam trazer essa possibilidade no Apple CarPlay de você poder alterar a disposição dos aplicativos quando você está utilizando mais de um ao mesmo tempo. Mas isso aí é só um detalhe. Outra coisa, bom, ele é bem completo, então você tem aqui os aplicativos que dá para você usar quando você está no carro. Claro que no caso do Telegram, do WhatsApp, é só para você ler mensagens ou mandar mensagens de áudio, né? Você não vai ficar lendo assim, na verdade você só vai ouvir a mensagem e mandar de áudio, né? Você não vai ficar lendo. Mas você tem o Spotify,
também é a mesma coisa, Maps, ou você pode usar o Waze ou qualquer outro aplicativo de sua preferência. E claro que assim, dependendo do carro, vai ter aplicativos mais compatíveis, outros menos. Porém, uma outra coisa que tinha no Android Auto, que aqui não tem, e eu sinto falta, é que no Android Auto a gente já tinha jogos no Android Auto. Você tinha joguinhos para você ficar jogando. Como eu falei, esse aqui é um carro elétrico, então tem o carro elétrico e tem um carro a combustão na garagem. Pô, quando eu paro para poder carregar o carro elétrico, às vezes a gente fica lá 30 minutos esperando carregar no eletroposto. E às vezes é legal ficar jogando um joguinho, né? Bom, no Apple não tem. Então não tem nenhum joguinho para jogar aqui no Apple CarPlay quando o carro tá parado. Se vocês souberem como que faz, por favor, comenta aqui. Mas não tem. No Android Auto já tinha uma abinha aqui, jogos, e pronto. Você clicava e você tinha um monte de joguinhos. De maneira geral, eles são bem parecidos, Android Auto e Apple CarPlay, os dois funcionam bem. São detalhes, que um tem a mais do que o outro, que um é diferente do outro. Agora, uma vantagem do Apple CarPlay em relação ao Android, né? Então eu falei várias desvantagens na minha opinião, mas uma vantagem do Apple CarPlay é que você pode personalizar. Então eu tenho aqui nos ajustes, eu posso personalizar os meus ícones. Então eu posso vir aqui, ó, em personalizar ícones, e eu posso deixar os meus ícones com Liquid Glass. Então, ó, eles escuros, transparentes, tá vendo? Mudando a cor. Pô, isso é legal. Então, quanto mais você personaliza o seu carro, é legal, né? Isso aqui no Android não dá pra fazer. Bom, eu uso esse celular todos os dias pra tudo. Então, desde coisas básicas, como falar com as pessoas que eu preciso falar, postar conteúdo, etc. Gravar conteúdo também. Então, tem vídeo aqui no canal completo que foi gravado com ele. A câmera dele é muito boa, porém, falta coisas na câmera. Olha, você tem aqui uma excelente câmera para gravar vídeos, pode gravar em 4K, pode tirar foto em até 48 megapixels aqui, olha, inclusive RAW, e você consegue gravar também em Apple ProRes, que é sem cor nenhuma e com uma quantidade de informação muito boa, só que você não tem um modo profissional de câmera. Então, por exemplo, se eu quiser travar o ISO, o obturador, etc., eu não consigo fazer isso aqui, eu preciso baixar outro aplicativo. Nativamente ele não tem isso. Outra coisa interessante é que é o seguinte, baixando aplicativos de terceiro, você consegue até mesmo gravar com essa câmera em OpenGate, que é utilizando todo o sensor. Ao invés do vídeo sair na vertical ou na horizontal, ele sai quadrado, bem grandão. E você consegue utilizar o mesmo vídeo na horizontal e na vertical. Recurso esse de câmeras bem específicas, profissionais, sabe? E você tem aqui, só que não nativamente, só baixando um aplicativo de terceiro. E a maioria dos aplicativos bons são pagos. O que é um ponto negativo, na minha opinião. Quando você abre aqui o Samsung, você tem várias opções aqui de câmera que o iPhone não tem. Inclusive, câmera profissional, onde eu consigo controlar todos os aspectos da minha câmera. Se o iPhone tem essas opções, por que é que não colocam logo nativamente na câmera dele, né? Então eu acho isso um ponto negativo do iPhone. Mas eu acho que o iPhone ele é feito para ser o simples que funciona. Ele não tem um monte de recurso, mas você aponta ele para um lugar, começa a gravar ou tira uma foto e ela fica boa, e ponto final. Então nisso ele é muito bom. Se você é um usuário mais avançado, você quer trabalhar mais a foto, você quer tirar algo profissional, você vai ter que comprar um aplicativo bom aqui. Se não, acho melhor você ir no Samsung mesmo. Mas se você só quer uma imagem maravilhosa que você aponta o celular e tira, não tem o que falar. O iPhone é muito bom nisso. Eu vou dar agora alguns exemplos de fotos que eu tirei em várias situações diferentes que vocês estão vendo aí, em várias viagens que eu fiz, no frio, no calor, na praia, na água, não importa. Já utilizei esse iPhone em várias situações, inclusive dentro da piscina, já molhei ele e não tive nenhum problema. Ele realmente é muito bom para fotos, seja na câmera frontal, na câmera traseira, para você tirar fotos noturnas. Ele também tem, né, como vocês estão vendo aqui, são 3 câmeras. Você tem uma câmera ultra-wide, uma câmera normal, telefoto, e outra de 4 vezes de zoom. Esses outros zooms aqui são zooms digital, então esse 8 vezes de zoom é um zoom digital dele, tá? A câmera é realmente excelente. Outra coisa nesse celular que é absurdo é a bateria. O Samsung já tinha uma bateria boa, mas aqui é maravilhosa. É a melhor bateria que eu já experimentei em um celular topo de linha. O iPhone 17 Pro Max na minha mão, cara, olha, de verdade mesmo, se eu tô no uso mais básico, dura mais do que um dia inteiro. Já o iPhone 17 Pro dura um dia. Sim, os dois são excelentes em bateria, mas o Pro Max tem uma bateria ainda melhor, porque tem mais espaço aqui dentro, né? Ele é maior, a bateria é melhor. É simplesmente isso, a melhor bateria que eu já experimentei em um celular. Tem algumas coisas que ainda me irritam. Eu uso muito o Drive do Google, né? E às vezes tô aqui, tirei uma foto, um vídeo, etc. E eu vou upar este vídeo no meu Drive. Então eu vim aqui, vou colocar aqui no meu Google Drive. Olha só o que acontece quando eu começo a upar essa foto.
aqui no meu Drive, ó, coloquei salvar. Vou ligar aqui na internet para poder dar certo. Vai, conecta aí no meu Wi-Fi. Pronto, conectado. Vou começar a upar no meu Google Drive, olha só. Comecei a upar. Saí. Mexi. Beleza. Vou voltar aqui para o aplicativo. Vou abrir o Chrome aqui, ó. Pronto. Voltei para o aplicativo. Saiu. Não upou. Ele falha. Por quê? Porque ele não trabalha em segundo plano. O iPhone tem um problema. Muitos aplicativos do iPhone não funcionam em segundo plano. Você precisa estar com ele aberto para que ele funcione. Isso acontece às vezes comigo quando eu vou postar um vídeo no Instagram, por exemplo, se eu não deixo o Instagram aberto. Às vezes ele não posta. Às vezes acontece isso também com o TikTok, com outras coisas. Então, no caso do Drive, por exemplo, eu já aprendi que para que ele funcione, não adianta eu upar a foto ou vídeo pelo meu aplicativo de fotos. Eu tenho que ir lá no aplicativo do Google Drive e aí por aqui eu consigo upar meu vídeo e fechar o aplicativo e funcionar. Então são coisas que você vai aprendendo e tendo que se adaptar. Em todo esse tempo usando esse iPhone, não tenho o que falar, obviamente não travou nenhuma vez, o celular é muito rápido, muito capaz. Eu também comprei com bastante armazenamento, então o meu tem 512 GB, é mais que suficiente para eu poder guardar minhas fotos e vídeos, então não tem problema também com isso. Como eu falei, já caiu bastante e ó, não tem nenhum arranhado porque eu uso capa e a minha tela, zero arranhado mesmo sem usar película, não quebrou. É super resistente, a bateria é muito boa, a câmera é maravilhosa, o áudio é bom, mas eu acho que ainda falta coisas para evoluir no sistema. Mas como um todo, né, a integração que a Apple dá, o uso que você tem com outros ecossistemas da Apple, né, então com o Mac, com o iPod, AirPods, com o iPad, é maravilhoso. E eu acho que, no geral, é o simples que funciona. Posso falar a verdade? Eu amo a Samsung e eu amo o Android. Eu acho que aqui você tem possibilidades muito boas. Você pode baixar APKs, emuladores, coisas muito legais. Mas não tem como falar que esse celular aqui da Apple não é maravilhoso. E sem sombra de dúvidas, cara, eu acho que é o melhor celular que eu já usei até agora. Eu acho que ele supera em alguns aspectos o S26 Ultra, principalmente quando se trata de duração de bateria e no uso para a maioria das pessoas. Para algumas pessoas o S26 Ultra pode ser melhor, mas para a grande maioria da massa, eu acho que o iPhone ele entrega o simples que funciona e é isso que as pessoas buscam e é por isso que vende bastante. Recomendo? Sim, recomendo. Com essas ressalvas. Veja bem o que você precisa fazer. Usa bastante IA, que essa questão de tradução, eu acho que ainda vale a pena ir no Samsung. Quer tirar fotos mais profissionais, com mais recursos, o Samsung ainda é superior nisso, mas não acho que você vai estar perdendo em nada indo no iPhone. Essas são minhas considerações, essas são as coisas que eu vi usando esse iPhone nos últimos 8 meses, as coisas que eu gostei, as coisas que eu não gostei. Eu espero que eu tenha ajudado você. Não adianta eu ficar aqui abrindo o joguinho, porque obviamente ele vai rodar qualquer jogo. Não adianta eu ficar fazendo esse tipo de teste para vocês. O que mais vale é a minha opinião do uso no dia a dia, né? Bom, se você curtiu esse tipo de vídeo, se você quer um vídeo também, um outro vídeo sobre o celular, sobre o Samsung, ou até mesmo sobre o iPhone, mostrando toda a minha personalização, os aplicativos que eu mais uso, por favor, comenta aqui embaixo pra eu saber. Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto. Deixa eu devolver o celular da minha noiva lá, que ela tá doida lá querendo de volta. Tamo junto, galera, valeu e falou!